Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Tudo parado por causa da data FIFA. Campeonatos voltam na próxima semana, né? Lá dia 20, 21, volta os campeonatos. E tem jogos da seleção brasileira aí que eu particularmente não acompanho muito a seleção, e não é de hoje, eu já não acompanho a seleção já faz algum tempo, mas de vez em quando vejo um jogo ou outro aí, Copa do Mundo, alguma coisa assim, eu dou uma olhada. Mas como a seleção atualmente simplesmente para fazer dinheiro, os jogos da seleção é simplesmente para fazer caixa. Por quê? Porque o treinador não é o Ramon. A seleção brasileira ainda está correndo atrás de um treinador, alguém que queira pegar a seleção. Estão querendo treinadores estrangeiros, que na minha opinião, acho que já chegou o momento de fazer um teste, né, com o treinador estrangeiro, mas essas convocações que estão tendo aí podem servir de base para o novo treinador, mas também podem não servir para nada para o próximo cara, para o próximo treinador que chegar. Então, é mais aqueles amistosos caça-níquel que para a parte técnica, tática, mesmo não serve de nada. Mas a gente não pode deixar parado aqui o canal esperando os jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americano. Então a gente vem fazer aqui um apanhado, né, de alguns times, não de todos, é óbvio, de alguns times no Campeonato Brasileiro. Como é que está o seu desempenho no Campeonato Brasileiro? Não estou falando ano, temporada. Campeonato Brasileiro. E o primeiro time que a gente vai falar aqui é sobre o Bahia. Bora, Bahia, minha porreta! Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado. Se Deus quiser, papai do céu vai me permitir. Ainda vou a Bahia, ainda vou a Fonte Nova, ainda vou estar na Bahia. E já passei pela Bahia, em Feira de Santana, como eu já falei algumas vezes. Já passei em Feira de Santana, já 2 vezes. Mas na capital eu nunca fui. E espero que Papai do Céu me dê, principalmente saúde, né? Dinheiro a gente dá um jeito, corre atrás, trabalha, não sacaneia ninguém, faz tudo honesto e arruma o dinheiro aí, trabalhando com honestidade. Mas um dia ainda vou chegar na Bahia para gravar alguns vídeos na Bahia aqui pro canal e curtir também as belezas que é a Bahia e o povo baiano. Agora a gente vai falar agora sobre o Bahia, o desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro. E aqui, sem clubismo, sem puxa-saquice, sem ódio no coração, sem raiva de time, de rivalidade, nada. Análise fria do que está acontecendo com o Bahia. Na minha opinião, algumas coisas era muito clara, muito cristalina, que iria acontecer. Por isso eu tive várias discussões com alguns torcedores baianos. Quando eu falo discussão, não é xingamento, discussão sobre futebol. Tá? Discussões sobre futebol no nosso grupo do WhatsApp, grupo Resenha com Bahia. Tivemos lá diversas discussões, eu colocando a minha opinião. Mas eu entendo a torcida do Bahia, que é muito difícil você enxergar friamente sendo torcedor, principalmente nesse novo momento do Bahia, tá? Que eu tenho certeza que a grande maioria da torcida do Bahia não imaginava estar vivendo o momento que está vivendo hoje. Não imaginava. Porém, aqueles que tivessem mais o pé no chão, não se deixassem levar por muitos canais que cobrem o Bahia, que queriam só like, muitos que não falavam a verdade, estavam empolgados também com uma situação que não era para se empolgar, mas eu entendo a empolgação. Talvez esses não estejam surpresos com o momento que o Bahia vive. Então é sobre isso que a gente vai falar friamente e tentar ser bem enxuto,
ser bem conciso. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? E aqui eu vou te dar 3 dicas aqui. Primeiro, na descrição desse vídeo, na primeira linha, tem um link, tá, da galera do Zone Play. Zone Play é por onde eu assisto todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C. Assisto filmes, minisséries, documentários, seriados, tá? Tanto em casa quanto pelo celular. Para mim funciona muito bem, então por isso eu estou indicando a vocês. Na descrição desse vídeo, na primeira linha. Segundo, você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, qualquer grupo, você tem promoção, tá? Então clica no link do Zone Play que está no WhatsApp, do seu grupo do WhatsApp, e vai lá e diz que você participa do grupo tal e quer saber qual é a promoção. E mais uma, amigo torcedor, principalmente do Bahia, que esse vídeo é para o Bahia. Amigos, mais da metade da galera que assiste os vídeos não são inscritos. Pô, se inscrevam no canal, é fácil, não paga nada. Eu estou acompanhando a estatística. Cada vídeo que eu coloco do Bahia, 60% dos que assistem não são inscritos. E mais, de cada 100 visualizações, apenas 20 dá o like. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Mas dá algum posicionamento, se tá bom, se tá ruim, para o YouTube entender. Ou então, amigo, dá essa força aí. Eu vou te dizer mais uma coisa. Se todo mundo que assiste meu vídeo fosse inscrito, eu já tinha passado de 50 mil inscritos. 50 mil inscritos. Então, amigo, dá essa força aí pro teu amigo Magalhães. Agradecido aqui, o canal vai ficar agradecido, beleza? Então vamos lá, cara. Deixa eu dar uma boladinha aqui. Vamos lá, cara. Vamos aqui, primeiro, para o desempenho do Bahia. Você pega aqui o desempenho do Bahia. Deixa eu botar a cangalha aqui, né? A cangalha aqui, que tá feia a coisa. Senão eu não enxergo patavinas. Vamos lá. Cadê? Aqui, classificação. Bom, paramos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. 10ª rodada. O Bahia é o 15º colocado. O Bahia é o segundo time fora da zona de rebaixamento. O primeiro time é o Corinthians, que também tem os mesmos 9 pontos. A diferença é ali que o Bahia fez 11 gols ao total e o Corinthians 9. Mas está a 1 ponto da zona de rebaixamento. O Goiás é o 17º, está com 8. O Bahia tomou 16 gols, fez 11. Não fez tão pouco assim, porque se você pegar em relação aos times que estão ali, ó, o Santos que está na frente fez 9 gols só, o Cuiabá que na frente fez 9 gols, o Corinthians só fez 9, o Goiás fez 9, o América Mineiro fez 11 também, igual o Bahia, o Vasco fez 10, o Coritiba fez 8. Em relação a fazer gols, o Bahia não está tão ruim assim, em relação à galera que está embaixo. Só você pegar o Internacional, que é o 10º, fez 10 gols. O Fortaleza fez 12. Então, em relação a fazer gols, o Bahia não está tão ruim. O problema do Bahia é defensivamente também. O Bahia tomou 16 gols. Lógico, o Coritiba tomou mais gols, o Vasco tomou mais gols, o América Mineiro tomou mais gols, o Goiás tomou mais gols. Por isso que a gente está na zona de rebaixamento. Mas o Corinthians tomou menos gols que o Bahia. O Cuiabá tomou menos gols, o Santos menos gols. O Bragantino, a mesma coisa ali do Bahia. Não, menos também. Ou seja, o sistema defensivo do Bahia
é um dos mais vazados do Campeonato Brasileiro. Também. Então, é um time que não fica assim muito atrás em relação a fazer gols, mas é um time que toma muitos gols. E aí eu venho falando já há algum tempo, o problema do Bahia não é só os zagueiros. Você botar 3 zagueiros, botar 2 zagueiros, o problema do Bahia é coletivo defensivamente. Coletivo defensivamente. E quando a gente diz coletivo, pode ser uma parte tática ou uma parte individual. Na minha opinião, tem os dois. Uma parte coletiva, que é a tática, e uma parte individual. Muitos jogadores que o Bahia tem, não tem capacidade de jogar no Bahia na Série A. Tem capacidade para jogar no Bahia na Série B. Capacidade no Bahia para jogar na Série B. Fazem o básico do basicão. Faz o feijão com arroz sem temperar. Mas eu vejo muitos torcedores do Bahia enaltecendo alguns jogadores que, sinceramente, cara, não jogariam em nenhum outro time da Série A. Disputaria a posição, seria reserva. Um segundo ou terceiro. Essa é a realidade, meu amigo torcedor do Bahia. Só que muitos não enxergam. Aí vamos lá. Eu não vou falar aqui uma cronologia. Eu vou lembrando de algumas coisas e vou falar. O campeonato que o Bahia está fazendo, o Campeonato Brasileiro, é bom? Não. O Bahia é decepcionante na Série A. Qual é o campeonato do Bahia? O campeonato do Bahia é brigar por título? Não. Mas teve torcedor que achou que era. Por quê? O Bahia movimentou a janela de janeiro. O Bahia gastou mais de 100 milhões em contratações. Mas você sabe quantas contratações o Bahia fez? Porra, fez mais de 15, filho. Gastou 100 milhões, mas fez mais de 15 contratações, que foi 19 contratações, se eu não estiver enganado. E dentre essas contratações, foi uma discussão minha dentro do nosso grupo do WhatsApp, que, sinceramente, na minha opinião, era sem nexo. Muitas dessas contratações eram jogadores do próprio Grupo City. Do próprio Grupo City, pô. Aí vamos lá, irmão. Aí teve um amigo, eu não me lembro se foi o Gabriel, não me lembro quem que a gente estava trocando ideia, que ele estava tentando me convencer que o Bahia que comprou o fulano de tal do outro time. Mas o outro time também pertence ao Grupo City, porra. De quem era o dinheiro? Do Grupo City. Então ele só tirou o dinheiro de um canto e botou pro outro, porra. Uma coisa era você comprar um jogador de um outro time que não tem nada a ver com o City. Outra coisa é você comprar um jogador de um time do Grupo City para outro jogador do Grupo City, para outro time do Grupo City. Você está trocando dinheiro, você está passando um jogador de um lado para o outro. Aí estava tentando me convencer, não, são coisas independentes. Não é independente, porque o dinheiro é do mesmo cara, porra. É a mesma coisa. Eu sou o dono de vários supermercados. Vários supermercados. Aí eu chego e falo, olha só, o gerente da loja tal, eu vou transferir para a loja tal e vou pagar um pouquinho mais para ele. Bota ele para lá. Eu transferi, eu sou o dono, eu boto onde eu quero. Lógico, tem que fazer contrato, tem que passar na FIFA, tem que passar em tudo quanto é lugar, fazer tudo bonitinho. Mas o dinheiro é meu, porra. O dinheiro é meu. O dono do Bahia é o City. O dono do Manchester City é o City. O dono lá do clube do Uruguai lá é o City. Porra, o dinheiro a fonte é uma só, porra. A fonte é uma só. Então não tem diferença. E muitos desses 100 milhões aí, 100 e poucos milhões que o Bahia contratou, muitos foram jogadores do próprio City. Que muitos torcedores não estavam aceitando isso. E outra, achavam que porque era do Grupo City, são grandes jogadores. Se o Grupo City contratou, é porque é muito bom jogador. Jogadores do Grupo City vindo para o Bahia. Porra. E me criticaram quando eu falei isso. Não quero aqui falar igual um amigo que eu tinha. Não quero me gambar, não. Não é isso.
Mas estava na cara, bicho. Estava na cara. Desses 100, 120 milhões, 130 milhões, sei lá, que o Bahia gastou, quantos realmente deram certo até agora no Bahia? Se tem um jogador diferenciado desse time que foi contratado, é o Cauli. Esse moleque é diferenciado de todo mundo. Esse aí jogava na maioria dos times aqui do Brasil. Esse acertou, mas a maioria errou, porra. A maioria errou. E aqui eu vou te dizer, vou repetir. SAF aqui no Brasil, o buraco é mais embaixo. O Grupo City tem que entender que o Campeonato Brasileiro é muito, mas muito mais difícil que o Campeonato Inglês, porra. Muito mais difícil. Eu não estou falando que é mais qualificado. Estou falando difícil, porque aqui tem uma porrada de time que disputa um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu vou te dar uma ideia clara, simples assim, para ver como é que o buraco é mais embaixo. O Bahia gastou 130 milhões em 19 jogadores. Tem um clube aqui no Rio que gastou quase a mesma coisa em 2. Quase a mesma coisa em 2. Esse mesmo clube aqui do Rio está comprando um jogador do Atlético Mineiro por quase a metade do que o Bahia gastou. O Alan do Atlético Mineiro está indo para o clube aqui do Rio, que é o Flamengo. 40 e poucos milhões, quase 50 milhões de reais. O Flamengo está tentando comprar o De La Cruz, mais 50. Só esses dois vai quase o que o Bahia gastou. O buraco é mais embaixo, pô. Aí quando lá atrás eu falei que o acordo de 1 bilhão com o Bahia era pouco, me criticaram. Vocês estão lembrados? Me criticaram. Eu falei, o valor é pouco pro tamanho do Bahia. Vocês estão lembrados? Pelo tempo que é o contrato, vocês estão lembrados? O buraco aqui é mais embaixo. Então a campanha do Bahia é decepcionante, é fraca. Vai vir a janela aí de transferência. O Bahia precisa remontar o time. O Bahia tem como exemplo o Botafogo. O Bahia tem como exemplo o Botafogo. Tem o Botafogo como exemplo e não está olhando para o Botafogo. O Botafogo, nessa mesma época, ano passado, estava na mesma situação do Bahia. Só pegou o campeonato do ano passado. O Botafogo estava na mesma situação. O que o Botafogo teve que fazer? Montar um time para não cair. Porque o Botafogo foi pelo mesmo caminho do Bahia. Montou um time TikTok. Um time para dar like. Um time achando que ia contratar um monte de promessa e a promessa ia encaixar e ia dar certo. Irmão, promessa pode dar certo no Bragantino, que tem uma torcida pequena. Mas esse monte de promessa em time de massa, em time que tem torcida, não dá certo. A pressão é diferente, porra. Precisa desenhar? É diferente. A torcida do Bahia é monstruosa e cobra. Aí tu pega um time como base, um monte de promessa, aí você quer que funcione? Porra, bicho, isso é amadorismo. Não, o Grupo City não erra. Erra e errou. Erra e errou. Aqui no Brasil é diferente, porra. É diferente, porra. Não tenta fazer igual. É diferente, porra. Errou com todo o know-how do Grupo City. Errou. Cometeram o mesmo erro do Dexter. O Dexter contratou. Meteu-lhe a mão no bolso e montou um time para permanecer na Série A. E montou um time cascudo. Pegou jogadores que já renderam, que não eram promessas. Jogadores que já renderam. E juntou com algumas promessas. Você não pode montar um time para jogar a Série A com promessa com alguns cascudos. Tem que ser o contrário. Tem que ser cascudos, jogadores que já não velhos. Falando de jogadores experientes. Com rodagem, principalmente em Série A, porque é diferente. Série A. E aí você inclui algumas promessas para tentar alguma coisa. Mas você tem que montar um time. Você pega o Botafogo. Você tem um Cuesta como zagueiro, experiente. Você tem um Tiquinho lá na frente, cascudo. Você tem um meio de campo, você tem um Tietê, que sempre jogou a Série A, que foi destaque. Você tem um Eduardo. Você tem jogadores ali com muita qualidade. O Botafogo contratou um jogador que era do Atlético
goianiense, agora me fugiu o nome dele. Não sei se é Marlon o nome dele, agora me fugiu. Que era do Atlético Goianiense, bom jogador, que joga no meio de campo ali. Ou seja, montou um time de Série A. O time começou a render e quase que chega a Libertadores. E esse ano é o líder do campeonato. Não é líder do campeonato paraguaio, é o líder do campeonato porque é líder do campeonato mesmo. Por convicção, por atuação. E o Bahia foi pelo mesmo caminho. Para o Bahia não cair, vai ter que fazer a mesma coisa que o Botafogo fez. Parar de apostar, de querer botar garoto para ver se rende, para arrumar dinheiro e montar um time. Gastar dinheiro para montar um time. Porque o dinheiro que o Bahia gastou até agora não montou um time. Apesar de eu não acho o time do Bahia ruim. Não acho o time do Bahia ruim. Só que o time do Bahia falta experiência, falta cancha, falta casca. Muitos desses jogadores que estão aí podem ficar, até devem ficar, mas tem que ter pelo menos mais uns 3 ou 4 jogadores com experiência de Série A e jogadores que já renderam. Tipo o Tassiano. Juntar o Tassiano mais uns 3 ou 4 jogadores. Tanto no ataque, na defesa. Pô, cara, com todo respeito, o Everaldo. Acho que o Everaldo é centroavante pro Bahia pra Série A. Na boa. Pô, na boa, tu acha que é? E tem outro jogador. O Kaique fez um gol lá contra o Cruzeiro. Porra, bicho. O Kaique ajuda do quê? Por que ninguém quis ficar com o Kaique, o City? Tá bom, empurrou o Kaique pro Bahia. É bom jogador? Sei. Parece que tem que ter qualidade, mas é uma aposta, porra. Eu nem culpo o Kaique, mas ele é uma aposta, porra. O Bahia não precisa de aposta. O Bahia tem que ter jogador pronto para ajudar o Bahia. Pronto. Se o Bahia não fizer a mesma coisa que o Botafogo fez, vai cair, cara. Apesar do time do Botafogo do ano passado, para mim, ser pior do que esse do Bahia. E eu vou repetir, eu não acho o time do Bahia ruim. Mas não é um time cascudo para disputar a Série A. E o campeonato do Bahia não era, igual muitos canais do Bahia falavam, vamos Libertadores ano que vem, não sei o que lá. Não é nada disso. É simplesmente permanecer na Série A. Falar igual o Ronaldo, dono do Cruzeiro, falou. O Cruzeiro vai brigar para permanecer na Série A e ponto. Era só isso. Tentar iludir a torcida. Então, amigo, para concluir, o Campeonato Brasileiro do Bahia até o momento é ruim, é fraco. O Grupo City errou na montagem do elenco, gastou o dinheiro errado e outra. Trocou apenas de lugar alguns jogadores, porque não gastou 130 milhões. Porra, tem jogadores que já era do Grupo City, pô. Então, feliz aqui, ó. Só para lembrar, Palmeiras e Flamengo contrataram jogadores, 2, 3 jogadores, que dá o que o Bahia gastou. O buraco aqui é mais embaixo, parceiro. Mais embaixo. Eu quero ver o Bahia bem. Mas tem que botar o pezinho no chão e entender que não dá para ser de qualquer jeito. O Campeonato Brasileiro é um dos mais, se não for o mais disputado do planeta. Não é igual na Inglaterra que tem 4, 5 times. Tu entra lá com 1 bilhão, monta um time e vai indo aos pouquinhos. E olha que o Grupo City lá, o Manchester City, demorou anos para ganhar a Champions, mesmo tendo muito dinheiro. Acho que é de 2003 ou 2008, né? 2008 que virou o Manchester City, que o Grupo City pegou. Porra, olha quantos anos. 15 anos depois ganha a Champions. Aqui no Brasil é mais difícil. Mais difícil. O Grupo City errou, sim. Com todo o know-how. Errou, porque aqui é diferente. E tem que consertar. Para consertar vai ter que gastar dinheiro certo. E um outro detalhe. Eu vejo muito torcedor do Bahia criticando o treinador. O que está acontecendo com o treinador do Bahia aconteceu com o Botafogo. O treinador do Botafogo escancarava. Com esse time não dá. Com esse time vou cair. Ele falava na cara. Não dá, não dá. E nego não levava fé no cara. Quando resolveram acreditar nele, contrataram um time. E ele falou, viu como é que eu estava certo? O nosso time era fraco, agora eu tenho um time na mão.
Irmão, eu não sei se o Renato Paiva é tão ruim assim. Porque o que ele tem na mão... e o Renato Paiva, se eu não estiver enganado, já falou. Nós temos um time de Série B. Nós não temos um time de Série A. Se eu não estiver enganado, ele já falou isso. Nós temos um time de Série B. E ele tá certo. O Bahia ainda não montou um time de Série A, pô. Ainda não montou. Se não montar, vai cair igual o Vasco tá no buraco. Só que o Bahia ainda tem, na minha opinião, joga mais e tem um time um pouco melhor do que o do Vasco. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Precisa de peças já prontas para reforçar o Bahia. Então, irmão, decepcionante o Bahia na Série A. E mais, já passamos de 25% do campeonato. Já passamos de 25% do campeonato. Estamos na 10ª rodada. Estamos indo para a 11ª. Ou seja, já passamos da metade do primeiro turno. Tem a janela agora. Bahia tem tempo de se recuperar. Tem dinheiro. Não é um novo rico? Tem dinheiro. Então o Grupo City tem que fazer certo. Porque se continuar errando, SAF também cai. Tá aí a minha análise sobre o Bahia. Decepcionante e erros administrativos do Grupo City nas contratações. Dinheiro gasto, que encheram a bola, a torcida do Bahia ficou toda orgulhosa. Olha quanto a gente gastou. E mais da metade desse dinheiro foi gastado errado. E outra, não foi nem gasto, ser sincero. Porque muitos jogadores já eram o Grupo City e continuam no Grupo City. Só mudaram de time. Essa é a grande realidade, curto e grosso. Curto e grosso. Só trocaram de time. Engana a trouxa. Estava no grupo tal. E vamos lá. Na boa. Desses caras aí, você tem o Biel, que se destacou, mas se machucou. E o Cauli, que é diferenciado. Só para lembrar, caso a torcida do Bahia não saiba. Tem um zagueiro aí da base do Bahia. O garoto tem 16 ou 17 anos. Uma promessa do Bahia. O Flamengo comprou, porra. Tá aqui no Flamengo. Molecão zagueiro, 1,90 m e pouco. Tá aqui no Flamengo. O Flamengo comprou o moleque do Bahia. Porra, Bahia. Vocês não são City, cara. Deixaram a promessa da base sair pro Flamengo. Porra, pelo amor de Deus. Como assim? Não vai olhar pra base e vai deixar... Se o Flamengo tá de olho e comprou, é porque o moleque era bom. Por que não permaneceu no Bahia, porra? Tem muita coisa a ser revista no Bahia e ainda dá tempo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.